Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Desde os confins da terra, mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Meus povos cantam por toda a eternidade. Nós serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Meus povos cantam por toda a eternidade. Não serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Bom dia, graça e paz. Que alegria podermos nos reunir, mesmo à distância, para meditarmos na palavra de Deus, num tempo difícil, mas num tempo de perseverança, num tempo onde muitos têm sido recolhidos pelo Senhor, muitas pessoas têm morrido, mas a gente tem que olhar para a graça de Deus em todos os dias e agradecer a Deus pelo dom da vida, e buscar conforto, consolo para esses que têm perdido seus parentes, amigos, todos nós. Quem não perdeu um parente, um amigo, não tem sido fácil esses dias. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos direciona. E eu quero te convidar nesse momento para que nós possamos orar e buscar a direção de Deus, buscar a graça de Deus, a piedade de Deus, para esses que estão sofrendo nesse tempo tão difícil, para esses que precisam perseverar na fé e na esperança, para esses que estão enfermos em tempos tão difíceis. Vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar a direção do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nos direcione nesse tempo tão difícil. Traga consolo, conforto, ó Pai, para esses que têm, Senhor, tido seus entes queridos, seus parentes, amigos, sendo recolhidos. Nós clamamos pelo conforto e consolo vindo das tuas mãos para estes corações. Senhor, em nome de Jesus também nós clamamos, ó Pai, por todos esses que estão enfermos, nos leitos dos hospitais. Senhor, derrama da tua graça com piedade, derrama da tua graça, Senhor, com misericórdia, trazendo cura sobre essas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também nós clamamos ao Senhor, por esses que estão nos seus lares acometidos, enfermos também, ó Senhor. Venha com as tuas mãos poderosas sobre estas vidas em nome de Jesus, com as tuas mãos que trazem cura, que trazem libertação, Senhor. Esses que estão angustiados, esses que estão deprimidos, esses que estão ansiosos, Senhor, derrama da tua graça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, para que possamos, Senhor, perseverar nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nesta manhã, quando vamos meditar na tua palavra, quando nós vamos transcorrer, aprender e buscar socorro, direção, ensino para as nossas vidas na tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como foi proposto no culto passado, o tema desse ano é juntos, caminhar juntos, andarmos juntos como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, caminharmos juntos como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, como membros da igreja de Cristo, essa igreja verdadeira, essa igreja que está rumo ao céu, caminhando, perseverando, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos obstáculos, de geração em geração, esta igreja está caminhando, ela está avançando, esta igreja de Cristo, esta verdadeira igreja de Cristo Jesus, que tem como alicerce, que tem como fundamento Jesus Cristo, que tem como alicerce, como fundamento, todos os ensinos da palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, de como essa igreja deve avançar para que o reino do Senhor seja expandido. E eu quero te convidar para que nós possamos ler lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, no verso 42 ao verso 44, essa igreja que está começando a florescer nos primórdios do cristianismo, no começo da expansão dessa igreja. Ela está sendo formada ali em Jerusalém, ela está sendo arrebanhada pelos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Esta igreja que é vibrante, esta igreja que tem vivenciado os milagres, as maravilhas, os sinais por meio dos apóstolos que ali estavam. Esta igreja que nós vamos nessa manhã olhar e buscar um pouquinho daquilo que essa igreja vivenciou, para que nós possamos, conforme ela, também vivenciar. Essa igreja lá primitiva que cometeu muitos erros, mas que foi uma igreja fiel ao Senhor até o fim. E ela deve ser fiel de geração em geração, até que o Senhor venha e nos leve para a eternidade. E nós que estamos inseridos nessa geração, nós temos que buscar aprender mais com essa igreja, aprender mais da palavra de Deus, o que é ser membro desta igreja em Cristo Jesus, aprendermos mais na palavra de Deus, o que é viver mais esta igreja onde nós somos membro, onde o cabeça é Jesus Cristo, do corpo de Cristo, que é essa igreja maravilhosa, esta igreja amorosa, esta igreja que tem como característica o amor, esta igreja que tem que ter como característica cuidar um dos outros. E a palavra de Deus já nos ensina aqui no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 42 ao 44, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É esta igreja que eu estou falando, esta igreja que se mantinha unida. Nós vamos nos ater a isso, que estava unida, que estava junto, caminhando no início desse cristianismo, lá nos primórdios, junto aos apóstolos, após a ascensão de Cristo. Esta igreja cheia de temor, esta igreja vivenciando sinais e maravilhas, esta igreja vivenciando a comunhão, o partir do pão, as orações, esta igreja vibrante do início lá do cristianismo. Precisamos, para entendermos por que esta igreja era vibrante, por que esta igreja caminhava junto, por que esta igreja se dedicava aos ensinos que os apóstolos receberam de Jesus. Nós devemos viver muito desta igreja nos nossos dias. Tudo aquilo que foi frutífero nesta igreja nós temos que extrair, nós temos que trazer para os nossos dias e viver nos nossos dias estes princípios que essa igreja nos ensina aqui em Atos. Precisamos entender que a igreja, primeiramente, não é uma obra humana, mas é obra de Deus. É a obra do Espírito Santo de Deus que agiu naquela igreja, nos primórdios. Esta igreja que gerava essa comunhão por meio do Espírito Santo de Deus, esta igreja que estava cheia de temor, olhando para Deus, olhando e vivenciando as maravilhas que Deus estava realizando naqueles tempos, os sinais que eram feitos por meio dos apóstolos, esta igreja que se mantinha unida, que tinha tudo em comum, não é obra de homens, mas é obra do Espírito Santo de Deus. Porque foi o Espírito Santo de Deus que reuniu esses primeiros cristãos junto aos apóstolos, estes primeiros que se converteram junto aos apóstolos naquela época, esta igreja que estava sendo reunida, esta igreja que estava sendo iluminada pelo Espírito Santo de Deus, esta igreja que tinha uma só fé verdadeira, única, que era vivenciada, que era partilhada, que era ensinada, que tinha entre esses primeiros cristãos, dessa igreja sendo formada em Jerusalém. E eles tinham como primordial esta unidade. A unidade não deve ser um alvo a ser alcançado só para aquela igreja, mas é para os nossos dias. Isto por quê? Porque a igreja de Cristo, esta verdadeira igreja de Cristo, não é obra humana, é obra de Deus. É uma realização de Deus, esta pujança, esta expansão do reino de Deus por meio da sua igreja. O salmista lá no Salmo 133, no verso 1, já dizia: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Vivam juntos, se mantenham juntos. É muito bom quando nós podemos nos reunir. É muito bom como nós podemos desfrutar dessa unidade, dessa união como igreja. Mas essa união não é só limitada a nós com Jesus, a nós com Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas é uma tarefa que se estende também ao nosso próximo, às pessoas que estão próximas a nós. A tarefa de Cristo foi ser o fundamento e trazer, por meio da redenção, por meio da obra da cruz, como propósito, formar a sua igreja, que seria formada pelos membros, os seus discípulos, os seus seguidores, que estariam expandindo o reino de Deus. A igreja só tem uma essência, que é Cristo. Não existe outra essência na igreja verdadeira, bíblica, que não tenha como fundamento primordial, principal, proclamar a Jesus Cristo.
proclamar a redenção, proclamar arrependimento de pecado, proclamar a salvação que há em Cristo Jesus quando há arrependimento, porque aí se reconhece o Senhor da igreja, a essência e fundamento da igreja. E isso só é possível nesta igreja verdadeira quando há unidade no corpo de Cristo. E João, no capítulo 17, no verso 20 ao 23, diz: eu não rogo somente por estes, Jesus está falando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que há em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O fundamento é Cristo, somente Cristo. Essa unidade nossa com Cristo, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja de Cristo, ela deve ser transportada também para o nosso nível pessoal, interpessoal, relacional, com todos aqueles que são membros desta igreja de Cristo. Essa unidade, para que todos sejam um, nós, em Cristo Jesus, somos um só corpo, que um dia estará com Ele eternamente. Só conseguiremos caminhar como um só, caminhar juntos, se houver unidade. Em Efésios, no capítulo de número 4, no verso 4 diz: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vossa vocação. A unidade no corpo de Cristo, o caminhar juntos no corpo de Cristo, é fundamental, é bíblico. Uma igreja não é apenas um grupo de pessoas que creem nos mesmos ensinamentos bíblicos. Uma igreja não é um ajuntamento de pessoas que têm as mesmas afinidades, mas é um ajuntamento que é realizado como obra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos trouxe, que nos reuniu, que nos uniu no mesmo local, aonde o fundamento maior é Cristo. Somos igreja quando adoramos, quando vivenciamos, quando vivemos de forma transparente, de forma verdadeira, esta unidade do corpo de Cristo, que somos com Ele, e Ele sendo cabeça, um só corpo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos viver esta verdade nas nossas vidas. Precisamos viver essa comunhão descrita aqui no livro de Atos, dos primeiros cristãos que se achegaram aos apóstolos. Precisamos desfrutar dessa comunhão, dessa verdadeira adoração nos nossos dias. Nos dias de hoje em que não temos tempo para quase nada. Nos dias de hoje onde o egoísmo, o orgulho, às vezes em nossos corações predominam em relação ao fruto que o Espírito pode produzir em nossas vidas. Viver igreja é viver em unidade, é se manter unido na comunhão em todos os dias e em todos os tempos. Deus criou a igreja, e essa igreja que está fundamentada em Cristo, tem uma só autoridade,
que é o próprio Senhor Jesus. Tem um só governante, que é o próprio Senhor Jesus. Tem uma só lei, que são as leis de Cristo, em que nós nos submetemos, que estão na palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, do verso 15 ao 17, nos mostra de tão grande responsabilidade que nós temos de olhar para essa unidade, de olhar dessa descrição dessa igreja, desse princípio que nós precisamos desfrutar nos nossos dias, de caminharmos juntos, de estarmos no partir do pão juntos, de partilharmos das orações juntos, de partilharmos dos projetos juntos, de buscarmos a expansão do reino de Deus juntos, de orarmos pelos enfermos juntos. Esta é a igreja que é focada nos princípios e na palavra de Deus, aonde o fundamento maior e o propósito maior é Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É preciso ser instruído por essas escrituras, para essa verdadeira igreja, que tem que caminhar em unidade, para essa verdadeira igreja, que busca desfrutar do amor de Deus e doar esse amor ao próximo. Será que é possível viver a unidade em Cristo Jesus sem amor? Será que é possível ser igreja de Cristo sem arrependimento de pecados? Será que é possível viver em unidade, em um só corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo, sem arrependimento de pecados? Será que é possível ser igreja como membro do corpo de Cristo, sem perdoar uns aos outros? Para conseguirmos andar juntos, nós temos longos passos. Primeiro, quem fundou a igreja é Cristo. Quem é o dono da igreja é Cristo. Quem são os membros da igreja são aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador e Redentor. Com tudo isso, podemos dizer que a igreja de Cristo caminha junto, olhando para o céu em Cristo Jesus, e aqui na terra, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e vivendo em unidade, juntos como irmãos em Cristo Jesus. Somos uma igreja bíblica. Essa igreja verdadeira de Cristo é uma igreja pautada na palavra. E temos que viver esta igreja que a palavra nos ensina. E o primeiro passo é: quem é Deus? Deus é amor. E qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Para caminhar juntos, nessa unidade, agora eu quero me ater àquilo que é primordial. Nós precisamos amar uns aos outros. Para caminhar juntos é preciso amar, irmãos, de forma incondicional. O salmista no Salmo 103, no verso 8, já nos fala: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo,
grande em benignidade. Ainda bem que Deus é diferente daquilo que nós somos. Ainda bem que as ações em relação a nós são muito diferentes quando nós olhamos para o Senhor. Você quer ver uma pergunta-chave? Quem não agiu com falta de amor para com um irmão, para com uma pessoa próxima? Quem tem coragem de atirar a primeira pedra? Ainda bem que Deus é diferente. Imaginou cada pisada de bola que nós damos com Deus, se Ele não fosse misericordioso, se Ele não fosse piedoso, longânimo e grande em benignidade? Da mesma maneira como Deus nos direciona, quando nós falhamos, nós precisamos agir com o próximo. Agir com o próximo que muitas das vezes pisa na bola. Precisamos agir com benignidade, com piedade e com misericórdia. Porque na maioria das vezes nós buscamos repreender antes de amar. E essa é uma atitude muito complicada, muito difícil. Nós primeiro precisamos amar. Amar antes de repreender. Essa é uma questão básica. Ser misericordioso antes de repreender. Ser piedoso antes de repreender. Isso não significa se isentar de repreender. Nós precisamos amar de forma incondicional, misericordiosa e piedosa, se nós quisermos desfrutar dessa unidade, desta comunhão, numa mesma unidade. Se quisermos caminhar juntos, para que tudo frutifique, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Bendito seja o Senhor, que é diferente de nós. Quer ser igreja verdadeira, tem que perdoar. Quer caminhar junto como igreja, na mesma unidade, tem que perdoar. Salmo 103, 10 e 11, verso 10 e 11. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Deus, sempre quando nós nos arrependemos, nos perdoa. Deus sempre nos dá uma nova chance quando nós nos arrependemos. Deus nos dá novas oportunidades. Quer ser igreja que caminha juntos? Tem que perdoar. Tem que dar nova chance àquele que te ofendeu, aquele que pisou na bola. Tem que dar nova oportunidade. Porque se não houver essa nova oportunidade, se não houver esse perdão, fica difícil e delicada a nossa situação de vivermos em comunhão, juntos e unidos a Cristo. O Senhor nos encoraja ao arrependimento. Ele apaga todas as nossas iniquidades. O Senhor sempre deposita, confia, que nós vamos amadurecer, que nós vamos crescer espiritualmente. Por isso nós precisamos acreditar nas pessoas que falham, nas pessoas que cometem os seus pecados de forma muito mais evidente, muito mais nociva ao próximo. Nós precisamos continuar encorajando essas pessoas a se arrependerem, para que elas possam
ter novas oportunidades de se redimir daquilo que fizeram. Caminhar junto é acreditar que as pessoas podem ser moldadas por Deus. Caminhar junto é acreditar que Deus transforma as vidas. Caminhar junto é acreditar e crer que Deus traz arrependimento. Em toda a história da igreja e muitos relatos bíblicos, você vê que quando o povo se arrepende, quando o povo olha para si mesmo, a sua indignidade, quando o povo olha para o seu estado espiritual em relação a este plano e em relação a Deus, e clama, Deus derrama da sua graça e esse povo é restaurado e renovado. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Salmo 103, verso 14. Deus conhece as nossas fragilidades, as minhas fragilidades, as suas fragilidades. E ao longo do tempo e da caminhada, Ele começa a tratar essas fragilidades, a nos corrigir. Somos frágeis e imperfeitos. Só é possível caminhar juntos, como igreja, se Cristo é o fundamento, e se o fruto desse fundamento em nossas vidas é gerar amor, para a unidade com Ele. João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Indiferença, fragilidade, pisada de bola, não é desculpa para não viver em amor, para não caminhar juntos. Fragilidade não é desculpa para não perdoar. Limitação não é desculpa para não perdoar. Nada é desculpa. Não há desculpa para aqueles que estão em Cristo Jesus, unidos como membro do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, para não encorajar, para não perdoar, para não se arrepender e buscar restauração no altar do Senhor. Andar em amor não é fácil, mas andar em amor é um sinal dos que seguem e obedecem a Cristo. Andar em amor é um sinal daqueles que querem caminhar juntos como igreja e em Cristo Jesus como igreja verdadeira. O amor é o principal sinal que nos diferencia em relação aos que estão longe de Deus. Igreja que quer ser vista como verdadeira adoradora, caminhará junto em amor, e deixando de lado as indiferenças, se perdoando, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Esta é a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Como fazer isso? Paulo nos ensina, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 2, 3, havia um problema de unidade no corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo naquela igreja, naquele momento. E ele nos escreve, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que tenham a mesma mente no Senhor. Sim, peço também a você, companheiro de jugo, tanto nos feitos quanto no nome, que entenda as mãos e essas mulheres, pois elas têm lutado muito a meu lado pelo Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores,
meus cujos nomes estão no livro da vida. Havia uma rusga entre duas irmãs naquela igreja. Elas ajudaram muito Paulo. E possivelmente elas eram líderes de alguns grupos nas casas da igreja de Filipos. Com respeito a elas, a carta nos fala que havia esse desentendimento e que provocou uma admoestação apostólica, uma correção de Paulo. Paulo diz que elas merecem ser assistidas, que elas eram, apesar da discórdia, mulheres nobres e que lutaram com ele pelo Evangelho. Paulo trata essa diferença, se você ler o texto muito mais atento, entre Evódia e Síntique, com seriedade e maturidade. Ele está ensinando que andar juntos é preciso para que se tenha bons frutos, tratar as diferenças em amor, com realismo, determinação e fé. Ser realista, quando tratamos e queremos caminhar juntos, como membro do corpo de Cristo, esta igreja pujante e vibrante, onde a ação do Espírito Santo de Deus nos leva à expansão do reino de Deus na nossa geração, no local onde estamos inseridos, nós devemos ser realistas como igreja, como membro desta igreja e resolver os problemas de forma amorosa. O que significa isso? Caminhar junto precisa aprender a perdoar e pedir perdão e receber o perdão. Caminhar junto significa o seguinte: eu preciso me arrepender de tudo aquilo que eu faço de errado e pedir perdão. Devemos ser realistas e resolver os problemas sempre que houverem. Paulo fez isso na igreja. A carta de Filipenses, tem que resolver o problema. Não pode persistir o problema. São pessoas nobres, que pertencem ao corpo de Cristo, que devem viver na unidade de Cristo, caminhar juntos como igreja de Cristo, para a expansão do reino de Deus e frutificando por meio do Espírito e ação de Deus nessas vidas. Não é fácil ser esta igreja, que é corpo de Cristo, mas é possível. Muitas das orações de muitas igrejas não são ouvidas quando a gente fala de reino. Estou falando de forma individual, como igreja. Senhor, traz restauração, traz renovo, traz projetos, traz vida para a minha igreja, traz pujança, traz relevância para esta igreja que está inserida aqui. Muitas dessas orações não têm sido ouvidas. Correção. Elas têm sido ouvidas, mas não têm sido respondidas por falta de perdão, falta de amor, porque não conseguem caminhar juntos, como corpo de Cristo na mesma unidade. Esta igreja precisa ser restaurada deste amor, desse primeiro amor. A igreja de Cristo precisa entender que ela está fundamentada em Cristo e pautada no amor. Agir, focar, direcionar a vida da igreja para a vontade e o reino de Deus, e não para as minhas vontades, para o reino de Deus, sim, para as minhas vontades não. Para a vontade de Deus, sim, para as minhas vontades não. Para o perdão, sim, para o meu arrependimento, sim também.
essa igreja precisa estar determinada a buscar arrependimento, a buscar restauração, a buscar a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nas nossas vidas. E tudo isso por meio da fé. É se apropriar da palavra e buscar de Deus sabedoria, entendimento, discernimento para viver esse verdadeiro amor. Pela fé, tudo é possível quando nós falamos de reino de Deus. Pela fé, Deus nos resgatou do lamaçal do pecado e restaurou as nossas vidas. Pela fé, fomos conduzidos ao arrependimento que há em todas as nossas ações pecaminosas. Por isso cremos que pela fé, Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na nossa igreja. Na minha vida, na sua vida, na igreja como um todo, porque juntos conseguiremos ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em unidade, comunhão, sempre unidos com o cabeça que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a orarmos para que isto aconteça na nossa vida, na nossa igreja e em muitas igrejas por esse país e por esse mundo. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que nos conduz a refletirmos a vida que temos levado em comunhão uns para com os outros. Que o Senhor nos direcione, nos capacite, nos fortaleça a entendermos que precisamos da tua graça, da tua misericórdia, para sermos conduzidos a essa verdadeira igreja, vibrante, pujante, renovada pelo teu Santo Espírito, frutificando em toda a nossa cidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as as suas obras, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão
suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Este cântico foi inspirado no Salmo 96. E o rei Davi foi muito feliz quando escreveu este salmo, porque ele convida a todos os povos, a todos nós, a cantarmos um novo cântico ao Senhor, a cantarmos a todas as maravilhas, as suas grandes obras. E como é bom, nesses tempos tão difíceis que temos vivido, lembrarmos das maravilhas que o Senhor tem operado. Sim, porque Ele tem operado. Lembrarmos que o Deus que operou no passado tem agido hoje e sempre agirá. Então eu te convido a adorar o Senhor, a exaltar o seu nome, porque só Ele é digno. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.